O Corinthians chutou o Campeonato Brasileiro. Ele pegou o Campeonato Brasileiro, amassou e jogou no lixo. E o Campeonato Brasileiro pro Corinthians acabou depois da vitória contra o São Paulo. Porque é isso que esses jogadores fazem. Eles dão alegria pro torcedor, ganhando um jogo num clássico, um jogo que tem uma relevância, um jogo que reverbera bastante, e depois no outro jogo, eles simplesmente cumprem tabela. Eles estão ali por obrigação e não importa se perder de 2, se perder de 3, se perder de 4-0, ser humilhado, tomar chapéu dentro do campo, porque esse elenco do Corinthians é assim. Começando porque esse elenco não tem um comando que consiga cobrar de maneira veemente esses jogadores que são acomodados. Um comando que possa chegar e falar pra eles que eles precisam ter uma regularidade, porque é um tapa na cara do torcedor do Corinthians, o torcedor que se esforça tanto pra poder acompanhar o time que tanto ama, e ver um time totalmente nojento, igual foi esse time do Corinthians contra o Cruzeiro hoje no Mineirão. Esse time vagabundo que não consegue correr, que não consegue ter uma força de vontade, sendo que ganha um clássico numa rodada anterior e no jogo logo em seguida, ele simplesmente não existe dentro de campo. Onde temos um jogador, que o senhor José Martínez é o exemplo que eu vou citar aqui, que em 64 jogos tomou quase 30 cartões. E aí eu pergunto pra você, esse elenco é cobrado? Esse elenco é cobrado pela comissão? Esse elenco é cobrado pela diretoria? Ou esse elenco sempre dá os mesmos discursos bestas de sempre e tá tudo certo? Muita gente abraça a causa do jeito que vem acontecendo. Ou vocês acham, assim como eu, que pelo fato desses vagabundos estarem jogando no Corinthians, no mínimo, eles precisariam ter uma regularidade dentro de campo? Não é perder, rapaziada. Toda vez eu repito isso. É a maneira que perde. É a maneira que é derrotado. E mais uma vez o Corinthians provou isso. O Corinthians simplesmente acaba escolhendo, esse elenco acaba escolhendo jogos e acaba fazendo situações diferentes de um para outro. E para eles tá tudo certo, porque não tem ninguém de pulso para poder cobrar. Se você não estiver jogando nada, você não joga. Você não entra em campo. A gente sabe que o Dorival Júnior não é esse treinador. A gente sabe que o trabalho do Dorival Júnior é péssimo. Mas, ao mesmo tempo, esse elenco do Corinthians precisa também criar vergonha na cara. Esses jogadores precisam entender que eles têm que deixar a vida em campo, porra. Até quando que a gente vai aceitar uma parada dessa? É inadmissível aceitar o Corinthians sofrer derrota igual sofreu pro Cruzeiro hoje. Não dá pra aceitar. É nojento ver esses caras dentro do campo. Você não consegue ter uma perspectiva de mudança nenhuma. 3-0 foi pouco. O Cruzeiro não se esforçou. De um lado, você via um time extremamente montadinho, bem treinado, correto dentro do campo, onde o jogador dominava a bola. Sem olhar, ele sabia que o companheiro dele ia estar naquela posição. E do outro lado, a gente vê o Hugo de lateral esquerdo. Do outro lado, a gente vê o Dorival tirando o Angileri e colocando, deixando o Hugo os 90 minutos. Do outro lado, você vê o Dorival deixando o Carrilho como o primeiro volante, sendo que nem aguentar correr o Carrilho tá aguentando. Todo mundo acomodado. O elenco inteiro. Não tem aproximação, não tem um treinamento, não tem uma jogada tática, não tem uma variação. Os jogadores do Corinthians, eles vivem de lampejos, eles vivem de jogadas individuais que acabam dando certo quando demonstram uma certa qualidade dos próprios jogadores. Mas não é questão de treinamento, não é questão de você dominar e saber que o seu companheiro vai ultrapassar o lateral para você dar o lançamento. O Corinthians não tem isso. O Corinthians não tem variação. O Corinthians é na base do foda-se. Essa é a realidade. 3-0 pro Cruzeiro, igual hoje foi no Mineirão, foi pouco, o Cruzeiro fez mais. Só que o VAR anulou o quarto gol do Cruzeiro. Totalmente legal o gol dos caras. Não foi falta no Mateuzinho, mas nem fudendo. O VAR foi e anulou. Errou contra o Cruzeiro. E o Cruzeiro acabou vencendo ainda de 3-0. Rapaziada, não dá pra gente romantizar uma derrota dessa. Não dá. Independente da gente não ter perspectiva de campeonato brasileiro. Mas, cara, quem garante realmente que a gente vai ser campeão da Copa do Brasil? É óbvio que a gente quer ser campeão. É óbvio que a gente pode ter a possibilidade sim de ser campeão e ir pra Libertadores. Mas você, profissional de futebol, jogando no Corinthians, não seria o mínimo você entender que também tem a possibilidade de você brigar por coisas melhores no Campeonato Brasileiro? Desculpa, eu acho que isso vai muito além de limitação de elenco, vai muito além de outras situações.
Isso daí é falta de vontade, isso daí é comodismo, isso daí é falta de cobrança. É isso que a gente vê. Não tem outra ideia. Hoje o time do Corinthians mostrou mais uma vez que essa derrota pro Cruzeiro, pra eles tanto faz como tanto fez. Tá tudo certo, tudo lindo, maravilhoso. Aí você vê no treinamento durante a semana, todo mundo feliz, alegre, beleza. Agora vamos pensar no próximo jogo. Eu nem vi a entrevista coletiva, nem a declaração de nenhum jogador, mas eu posso colocar aqui pra vocês, imaginando o que eles vão falar. Se chegar, por exemplo, perguntar pro Mateuzinho, por exemplo, o Mateuzinho vai falar assim, pô, a gente sabia que era um jogo extremamente complicado, o time do Cruzeiro é um time de muita qualidade, mas ao mesmo tempo a gente não conseguiu encontrar o nosso jogo hoje, tem que pedir desculpas pro torcedor e trabalhar e poder trabalhar forte, treinar forte, que no próximo jogo a gente possa encontrar o caminho da vitória. É isso! São os mesmos discursos prontos. E isso varia, não é só de Mateuzinho, é Dorival, é vários. O trabalho do Dorival é péssimo, rapaziada. O trabalho do Dorival no Brasileiro é péssimo. E não é porque a gente tá na semifinal da Copa do Brasil que a gente tem que romantizar certas situações. Eu não tô falando que tem que mandar o Dorival Júnior embora hoje, porque por mais que eu queira, isso não vai acontecer. Mas no mínimo, no final do ano, com ou não o título da Copa do Brasil, precisa sentar e ter uma conversa. O problema é que o Corinthians é refém de determinadas situações, porque ele não pode dar o luxo de mandar o treinador embora, sendo que não tem dinheiro para pagar a multa. E paga um salário astronômico pro treinador. Desculpa, cara, o trabalho do Dorival Júnior na Copa do Brasil é muito legal, a gente tá na semifinal, a gente não perdeu nenhum jogo, beleza, eliminamos nosso maior rival, mas, cara, é muito pouco. Você não pode aceitar derrotas como essa no Campeonato Brasileiro, não só pro Cruzeiro, do jeito que a gente perdeu pro Sport, do jeito que a gente perdeu pro Juventude, do jeito que a gente empatou com Fortaleza em casa. A pior campanha nossa em casa, dentre a história da Neoquímica Arena no Campeonato Brasileiro. Isso não pode ser romantizado. Não pode. Só que pra muitos é. Pelo simples fato da gente estar numa semifinal da Copa do Brasil. Gente, na boa, cara, na boa, esse time do Cruzeiro mostra que quando o time é encaixado, bem treinado, o time consegue ter uma variação, o time consegue surpreender, consegue ludibriar, e o Corinthians não tem isso. O Corinthians não tem uma aproximação, o Corinthians não tem uma triangulação, o Corinthians não tem absolutamente nada dentro de campo. Parece que é 11 jogadores que são jogados lá dentro e vê aí o que vocês podem fazer. Não dá, rapaziada, de verdade, cara. Eu tentei aqui, vocês sabem muito bem, várias e várias vezes, quando o Dorival tava com o elenco mais desfalcado do que tá ainda, eu sempre falei, gente, calma, vamos ter calma. O Dorival, ele tá conseguindo ainda ter uma variação, e não é pra menos. Ele colocou, ou ele achou uma posição legal do Ranieri como terceiro homem na zaga, o Angelieri substituindo quando foi preciso, fez bons jogos, alguns não, mas fez. Guinegão jogando, Dieguinho e tudo mais, mas esses jogadores foi mais por necessidade. Mas fala pra mim, cita pra mim uma variação tática que o Corinthians tem hoje. Isso que faz a gente se perguntar, será mesmo que na Copa do Brasil vai ser diferente? Eu acredito que vá, mas eu acho que é pelo meu corintianismo. Porque eu não consigo ver uma cobrança, eu não consigo ver nenhuma situação diferente do Dorival Júnior em relação a esse time. Pô, o Cruzeiro hoje levou 1-0 no primeiro tempo e tava pouco. 1-0 foi pouco o Cruzeiro ter levado pro intervalo. Você viu o lance do gol do Caio Jorge? O Ranieri andando na recomposição. O Caio Jorge sai correndo atrás dele e vem no rebote do Felipe Longo e faz o gol. O segundo gol, a mesma coisa. Não tinha um na marcação. A bola sobra pra ele tá sozinho dentro da área pra poder chutar. Aí vocês questionam se era defensável ou não pro Felipe Longo. Mas o problema é o cara tá sozinho pra poder finalizar. A gente jogando com 3 zagueiros no primeiro tempo. Segundo tempo, a gente tentando fazer uma situação diferente, mas todo mundo fora de posição, espaçado. O time do Corinthians, rapaziada, destoa demais. E a gente precisa falar sobre isso o tempo todo. Porque sim, faz a gente ter um monte de dúvidas em relação a essa decisão. Dá pra chegar? Dá, com certeza. Mas, cara, vocês precisam de um chacoalhão, cara. Vocês precisam acordar pra realidade. Vocês não conseguem ter uma variação. O treinador nosso não consegue ter uma cobrança veemente em relação a esses caras. Ou é sempre assim?
Ou é sempre assim, o jogador joga quando quer e a torcida tem que aceitar isso até dizer chega? Pelo amor de Deus, cara, é um tapa na cara do torcedor do Corinthians. Olha, se fosse pra acontecer a desgraça, que tivesse acontecido nesse jogo do Brasileiro mesmo. E aconteceu. Vamos ser sinceros, aconteceu. Mas, ó, que seja diferente na Copa do Brasil. Porque a gente viu hoje que a gente tem muita dificuldade de jogar fora de casa, que a gente tem muita dificuldade técnica e tática e que a gente vai enfrentar um time que é muito bem treinado, que é muito bem montado e que é muito comprometido taticamente. Parabéns pro treinador do Cruzeiro, que mostra, que faz os jogadores serem comprometidos ao que ele quer propor dentro de campo. Parabéns, porque do nosso lado, infelizmente, a gente não vê isso.